Você já se perguntou quantos mistérios a humanidade ainda não conseguiu resolver? Desde civilizações desaparecidas até mensagens enigmáticas de outro tempo, há enigmas que continuam sem explicação, desafiando cientistas, historiadores e até os mais céticos. Hoje, vamos explorar alguns dos maiores mistérios da humanidade, e aqueles que, mesmo após séculos de investigações, permanecem sem resposta. E o mais intrigante: muitos deles podem nunca ser resolvidos. O que o misterioso manuscrito de Voynich esconde? Como explicar os desaparecimentos inexplicáveis no Triângulo das Bermudas? E o que dizer do enigma do sinal OWL, que pode ter sido um contato extraterrestre? Prepare-se para mergulhar em casos assustadores, intrigantes e que vão mexer com a sua curiosidade. Mas antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque temos muito mais mistérios vindo por aí. Agora, vamos ao primeiro enigma. Imagine um livro inteiro escrito em um idioma desconhecido, cheio de ilustrações bizarras e diagramas misteriosos que ninguém consegue decifrar. Esse é o manuscrito de Voynich, um dos documentos mais enigmáticos da história. Descoberto em 1912 pelo livreiro Wilfrid Voynich, o manuscrito possui cerca de 240 páginas, repletas de símbolos estranhos, desenhos de plantas que não existem e até representações astrológicas que desafiam explicações. O mais impressionante? Ninguém sabe quem o escreveu, para que servia ou qual era o seu real propósito. Ao longo do século XX, inúmeros criptógrafos, incluindo especialistas da CIA e da NASA, tentaram decifrar seu conteúdo, todos falharam. Algumas teorias sugerem que ele pode ser um tratado de alquimia, um grimório medieval ou até mesmo uma farsa extremamente elaborada. Outros acreditam que seja uma obra de outra civilização, ou até mesmo de uma mente genial que criou um código impossível de quebrar. Recentemente, pesquisadores usaram inteligência artificial para tentar encontrar padrões no texto, mas os resultados ainda são inconclusivos. Será que algum dia conseguiremos decifrar seus segredos? Ou o manuscrito de Voynich permanecerá como um dos maiores mistérios da humanidade? Se esse enigma já te deixou intrigado, espere até ouvir sobre o próximo mistério da nossa lista. Poucos lugares no mundo carregam uma reputação tão assustadora quanto o Triângulo das Bermudas. Localizado no Oceano Atlântico, entre Miami, Porto Rico e Bermuda, essa área se tornou famosa pelo desaparecimento de aviões e navios sem explicação. Desde o século XIX, marinheiros relatam histórias de embarcações que sumiram sem deixar vestígios. Mas foi no século XX que os desaparecimentos mais misteriosos começaram a chamar a atenção do mundo. Um dos casos mais famosos ocorreu em 1945, quando um grupo de 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos, conhecido como Voo 19, desapareceu sem emitir sinais de socorro. Para piorar, um avião de resgate enviado para encontrá-los também desapareceu. O que acontece no Triângulo das Bermudas? As teorias vão desde anomalias magnéticas, que desorientariam bússolas e instrumentos de navegação, até tempestades súbitas e ondas gigantes. Há quem acredite em explicações ainda mais radicais, como portais interdimensionais, experimentos secretos do governo e até abduções alienígenas. No entanto,
Cientistas argumentam que os desaparecimentos podem ser explicados por causas naturais, como correntes marítimas traiçoeiras e mudanças climáticas imprevisíveis. Mas a verdade é que, até hoje, não há uma resposta definitiva para os mistérios desse local. Então, será que há algo de sobrenatural acontecendo ali? Ou estamos apenas diante de fenômenos naturais mal compreendidos? Independentemente da resposta, o próximo mistério vai mexer ainda mais com a sua imaginação. Em 15 de agosto de 1977, o radiotelescópio Big Ear, da Universidade Estadual de Ohio, captou um sinal vindo do espaço que durou exatos 72 segundos. Até hoje, esse sinal nunca mais se repetiu e ninguém conseguiu explicá-lo completamente. O astrônomo Jerry Ehman, que analisava os dados na época, ficou tão impressionado com a força e a clareza da transmissão que circulou a sequência de números e escreveu ao lado dela a famosa palavra "Uau!". E assim nasceu o nome desse enigma. O sinal veio da constelação de Sagitário, de uma região do espaço onde não há planetas ou estrelas próximas. Isso levanta uma grande questão: poderia ter sido um contato extraterrestre? Ou foi apenas uma anomalia cósmica desconhecida? Muitas tentativas de encontrar o mesmo sinal foram feitas ao longo das décadas, mas nunca houve outra transmissão semelhante. Cientistas tentaram explicar o evento sugerindo hipóteses como interferências de satélites ou reflexos de ondas de rádio terrestres, mas nenhuma explicação é totalmente convincente. Se o sinal "Uau!" veio realmente de uma civilização alienígena, por que nunca mais conseguimos captá-lo? Seria uma tentativa única de contato que falhamos em responder? Ou apenas um fenômeno astronômico ainda não compreendido? Se esse mistério já fez você questionar a possibilidade de vida inteligente além da Terra, espere até conhecer o próximo enigma. Em 1959, um grupo de 9 experientes alpinistas russos partiu para uma expedição nos Montes Urais. Dias depois, todos foram encontrados mortos em circunstâncias assustadoras. O que realmente aconteceu naquela noite gelada continua sendo um dos maiores mistérios da história. Os corpos foram descobertos espalhados pelo acampamento, alguns vestidos apenas com roupas íntimas, como se tivessem fugido desesperadamente de algo. Outros tinham fraturas internas inexplicáveis, mas sem sinais de trauma externo. Um dos corpos estava sem língua, e vestígios de altos níveis de radiação foram encontrados em algumas roupas. As teorias sobre o caso de Dyatlov são tão perturbadoras quanto a própria cena do crime. Alguns acreditam que os alpinistas foram atacados por forças militares soviéticas em testes secretos, enquanto outros sugerem fenômenos sobrenaturais, como ET, entidades interdimensionais ou até uma tecnologia desconhecida. Há ainda quem acredite que os ventos violentos da região possam ter causado um fenômeno chamado vórtice de Kármán, que teria gerado sons de baixa frequência capazes de induzir pânico extremo. Em 2019, o governo russo reabriu a investigação e concluiu que uma avalanche foi a causa das mortes. Mas muitos especialistas discordam, pois as evidências não condizem com um deslizamento de neve comum. O que aconteceu naquela noite? Seria um erro humano? Um fenômeno da natureza? Ou algo que vai além da nossa compreensão? Se esse mistério já te deixou inquieto, espere até conhecer o próximo.
Em 1587, um grupo de colonizadores ingleses chegou à ilha Roanoke, na costa da Carolina do Norte, com a esperança de estabelecer a primeira colônia inglesa permanente nas Américas. Mas, quando uma expedição de resgate chegou 3 anos depois, o que encontraram foi um enigma. A colônia estava abandonada, e as casas desmoronadas, mas o mistério mais assustador foi o que estava escrito na única pista encontrada, a palavra croatoa gravada em uma árvore. Nenhum sinal de luta, corpos ou restos humanos foram encontrados. O que aconteceu com aqueles colonos? Teorias sobre o desaparecimento de Roanoke são abundantes. Alguns acreditam que os colonos foram assimilados por tribos nativas da região, como a tribo Croatoan, a qual a palavra estava associada. Outros sugerem que a colônia foi vítima de uma doença devastadora, que eliminou todos os habitantes sem deixar vestígios. Há também especulações de que os colonos se perderam ou fugiram em busca de uma nova terra, mas não conseguiram sobreviver nas terras desconhecidas. E, para os mais céticos, o desaparecimento pode ter sido simplesmente uma falha de registro, com os colonos se espalhando por outros assentamentos próximos. No entanto, nenhuma explicação conseguiu oferecer uma resposta clara e definitiva, e a ilha Roanoke continua sendo um dos maiores mistérios da história colonial dos Estados Unidos. Curioso para saber mais sobre o desconhecido? O próximo mistério vai te deixar ainda mais intrigado. Há séculos, uma pequena ilha chamada Oak Island, localizada na costa do Canadá, tem atraído exploradores e caçadores de tesouros de todo o mundo. O motivo? Uma lenda sobre um tesouro escondido que supostamente estaria enterrado em algum ponto da ilha. O mistério remonta ao início do século XIX, quando um jovem chamado Daniel M. Segnis encontrou um buraco estranho na terra. Ao investigar, ele encontrou uma camada de madeira e, abaixo dela, mais camadas de pedras e terra. Parecia que alguém havia tentado esconder algo valioso ali, mas o que exatamente? Desde então, diversos grupos de aventureiros, arqueólogos e até equipes de televisão tentaram descobrir o que está realmente escondido em Oak Island. Eles cavaram centenas de metros no solo da ilha, encontrando camadas de terra, madeira e pedras, mas nunca chegaram a um tesouro visível. O mais intrigante é que, sempre que eles chegam perto de algo importante, o poço parece ser inundado, como se algo estivesse tentando impedir a descoberta. Alguns acreditam que o tesouro seja ouro, joias e outros artefatos valiosos, enquanto outros sugerem que poderia ser algo mais misterioso, como documentos secretos ou até um artefato de valor histórico profundo. Já houve até teorias de que o tesouro escondido poderia ter sido colocado por piratas, maçons ou templários. Apesar de anos de tentativas e frustrações, o segredo de Oak Island continua a intrigar a todos. O tesouro ainda permanece perdido, mas a busca continua, alimentando o desejo de resolver esse enigma. Curioso sobre mais mistérios? O próximo caso vai te levar ainda mais fundo em uma história que desafia a lógica. Em 1828, a cidade de Nuremberg, na Alemanha, foi surpreendida por um jovem misterioso, que apareceu de repente nas ruas da cidade, sem saber de onde vinha e com um comportamento extremamente incomum. Ele se apresentou como Caspar Hauser, um menino que, segundo sua história, havia vivido toda a sua vida em cativeiro e desconhecia completamente o mundo exterior.
Caspar não sabia falar corretamente, estava desnutrido e parecia nunca ter visto luz do sol. Ele carregava consigo uma carta, mas ninguém sabia de quem era nem o que significava. O mais estranho de tudo é que ele parecia ter uma história muito confusa sobre sua vida, como se fosse incapaz de compreender o mundo à sua volta. Ele foi criado em uma cela escura, sem contato com ninguém, exceto por um misterioso homem sombrio que supostamente o alimentava e cuidava dele. Com o passar do tempo, Caspar começou a se comunicar e a aprender sobre a sociedade. No entanto, ele continuava a apresentar comportamentos excêntricos e respostas enigmáticas. Ele alegava ter sido criado em total isolamento e que não conhecia ninguém. O caso gerou uma grande comoção pública, com muitas pessoas tentando entender como ele havia sobrevivido sem qualquer tipo de interação social. Infelizmente, Caspar Hauser encontrou um fim trágico. Em 1833, ele foi fatalmente esfaqueado, mas o mistério sobre sua identidade e passado nunca foi completamente resolvido. Alguns acreditam que ele fosse filho legítimo de uma família real, enquanto outros acham que ele foi vítima de experimentos secretos. O caso de Caspar Hauser ainda permanece um dos maiores mistérios históricos, deixando perguntas sem respostas até hoje. Agora, vamos seguir para o próximo enigma, que tem uma ligação com algo muito mais recente e igualmente desconcertante. Nos anos 90, uma série de estranhos ataques a animais domésticos, especialmente cabras, começou a ser registrada em várias partes do México, Porto Rico e outros países da América Latina. As vítimas apareciam completamente exangues, com muito sangue removido de seus corpos, e em alguns casos, marcas misteriosas de mordidas. As testemunhas relataram uma criatura de aparência estranha e monstruosa, que se tornou conhecida como El Chupacabra, ou o Chupador de Cabras. O nome El Chupacabra rapidamente ganhou notoriedade, e histórias sobre o monstro começaram a se espalhar, causando pânico e especulação. Muitos descreveram o chupacabra como um animal de porte médio, com pele escamosa, olhos vermelhos brilhantes e dentes afiados, que parecia se alimentar do sangue dos animais. As histórias eram tão vívidas que logo se espalharam para outras regiões, e até mesmo os Estados Unidos foram afetados por rumores sobre o fenômeno. Embora muitas tentativas de encontrar uma criatura real por trás dos ataques tenham sido feitas, até hoje, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada. Especialistas têm diversas teorias, como que os ataques poderiam ter sido causados por doenças, animais selvagens desconhecidos ou até fraudes e exageros locais. Ainda assim, El Chupacabra segue sendo uma das lendas mais misteriosas e populares da cultura popular, desafiando a lógica e a razão. A verdade sobre o que realmente causou esses ataques continua a ser um mistério não resolvido. Agora, prepare-se para o último mistério desta jornada, que envolve um evento espacial extraordinário que deixou todo o mundo em suspense. Em 30 de junho de 1908, uma enorme explosão ocorreu na região de Tunguska, na Sibéria, destruindo cerca de 2.000 km² de floresta e deixando um impacto profundo na história das teorias científicas. A explosão, que pode ter sido vista até de outros países, causou um estrondo tão forte que balançou vidros e foi registrada por instrumentos de sismografia ao redor do mundo. A área afetada foi completamente destruída, mas, surpreendentemente, não houve cratera,
o que deixou cientistas desconcertados. A hipótese mais aceita é que um meteoro ou cometa tenha explodido na atmosfera, liberando uma quantidade massiva de energia. Isso explicaria o estrondo e a destruição, mas não a falta de um impacto físico, como uma cratera. No entanto, outros acreditam que a explosão possa ter sido causada por um experimento militar secreto, uma arma de energia ou até mesmo uma intervenção alienígena. O fenômeno de Tunguska continua a ser um enigma, e cientistas até hoje não chegaram a um consenso definitivo sobre o que causou o evento. Muitos acreditam que o mistério permanece intocado, porque, até hoje, nenhuma evidência concreta foi encontrada para explicar completamente o fenômeno. Esse é um dos maiores mistérios da história moderna e deixa uma série de perguntas sem resposta. Será que a Terra está realmente protegida de tais cataclismos? Ou há algo maior, mais desconhecido, que nos espreita no cosmos? Ao longo de nossa jornada pelos maiores mistérios não resolvidos da humanidade, exploramos enigmas tão profundos e fascinantes que desafiam nossas percepções da realidade. A verdade por trás de cada um desses mistérios ainda é um grande desafio para a ciência e a história, e eles continuam a nos intrigar e a nos empurrar para explorar o desconhecido. Embora cada um deles ainda permaneça sem uma explicação clara, essas histórias reforçam nossa constante busca pelo desconhecido e pela verdade. Mas, quem sabe, a resolução desses mistérios esteja mais próxima do que imaginamos. Talvez a chave para o entendimento de todos esses enigmas ainda esteja ao nosso alcance ou quem sabe, um novo mistério esteja pronto para ser descoberto.